com a graça de Deus e em nome de Jesus, estamos iniciando mais uma transmissão aqui no canal O Caminho Estreito. Tema da pregação de hoje: Deus não responde à nossa necessidade, Deus responde à nossa fé. Vamos dar início a este estudo porque é de alta relevância para as nossas vidas. Um estudo que trará para nós mudança de vida, certamente para melhor, em nome de Jesus. Todos os homens precisam ser salvos, todos necessitam da salvação, mas somente serão salvos aqueles que creem na mensagem do Evangelho. Nós começamos com esta colocação para entendermos justamente o tema que está sendo proposto e que, na verdade, é uma realidade bíblica. Deus não responde à nossa necessidade, Deus responde à nossa fé, Ele atende à nossa fé, meus irmãos. Então nós sabemos, todos os homens necessitam da salvação, mas somente serão salvos aqueles que pela fé crerem na mensagem do Evangelho. Deus não apenas sabe que todos precisam da salvação, como Ele também deseja que todos sejam salvos. Isso também é uma verdade bíblica. Nós vemos, por exemplo, no Antigo Testamento, Ezequiel 18, 23, teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano Senhor. Pelo contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus maus caminhos e viver? O que Deus mais quer das pessoas é que as pessoas se desviem dos maus caminhos, abandonem as escolhas ruins e vivam, guardem os mandamentos, façam a vontade de Deus para que elas possam viver. Jesus veio para trazer vida em abundância. Aquele que crer em mim, de seu interior fluirão rios de águas vivas. E no Novo Testamento, 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 e 4. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Jesus disse para os discípulos pregarem o Evangelho no mundo todo, para todas as nações da terra. Porque desejo de Deus que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará dessa prisão mental que o inimigo, que o diabo coloca nas pessoas. Quando as pessoas elas são libertas desta prisão mental, deste conceito mundano, desta ideologia nefasta que é proposta na sociedade, a luz do Evangelho resplandece para aquela pessoa. E o Espírito Santo vem fazer morada nela. Quando o Espírito Santo faz morada em nós, nós começamos a ser guiados pelo Espírito, nós passamos a fazer a vontade de Deus, a guardar os mandamentos de Deus, ou seja, andar no caminho da vida, no caminho estreito que leva à vida. Nós passamos a ter a esperança da vida eterna. Então Deus ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus não esconde a sua palavra, todos têm acesso à sua palavra. É justamente a fé que levará a pessoa a experimentar aquilo que Deus já sabia que ela precisava, pois o justo vive pela fé e não há outro caminho. Mas eu pergunto para vocês, meus irmãos, mesmo Deus sabendo que todos os homens precisam da salvação, e mesmo Deus desejando que todos cheguem ao conhecimento da verdade, de modo que sejam salvos, será que todos os homens serão salvos? 100% das pessoas têm essa necessidade, elas carecem da salvação. Caso contrário, elas serão lançadas no lago de fogo e enxofre. Mas ao mesmo tempo que 100% das pessoas necessitam da salvação, nós sabemos que poucos estarão debaixo desta graça.
poucos responderão positivamente ao chamado do Evangelho. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, porque não são todos que querem aceitar a proposta de Jesus, a proposta de negar a si mesmo, de renunciar a muitas coisas. O fato de existir uma necessidade não aciona, digamos assim, automaticamente a resposta de Deus. A gente vai se aprofundar um pouco mais nessa questão. Romanos 1,17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós sabemos que Abraão que é conhecido como pai da fé, ele creu em Deus e foi justificado pela fé. Ele creu nas promessas de Deus. Mesmo no Antigo Testamento, Abraão foi justificado pela fé, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé, ou seja, não tem outro caminho. Romanos 5, versículos 1 e 2, nos diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Meus irmãos, Deus ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que nele confiam. Deus honra aqueles que o honram. Então é necessário que haja um relacionamento com Deus. A simples necessidade, ela não vai fazer com que Deus haja em favor do necessitado. Por exemplo, existem muitas pessoas morrendo de fome. E nós sabemos que Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, onde nós proclamamos: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então aquele que tem fé na provisão divina, que tem um relacionamento para com Deus, ele vai ter o sustento de cada dia. Mas aquele que apenas tem a necessidade e não a fé, não necessariamente. Aí que tá. Por isso que o tema dessa live, dessa pregação, é uma verdade bíblica. A gente vai ver alguns exemplos na Bíblia. Salmos 37, versículos 4 e 5, nos traz o seguinte: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. E Ele agirá é a última coisa que está escrito aqui. Então Deus ele vai agir em seu favor se você se deleitar nele, na palavra dele, se você tiver um relacionamento com ele, se você entregar a ele o seu caminho, depositar a confiança nele, ou seja, ter fé. Por fim, ele agirá. Eu vou ler novamente. A ação de Deus, ela depende dessas coisas. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Aí sim Ele vai atender às suas necessidades. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Olha que interessante. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, em tudo que você fizer, e Ele endireitará as suas veredas. Quanto mais você exercita a fé, mais a sua fé cresce e se fortalece. Vocês se lembram, meus irmãos, que tem um episódio que os discípulos falam para Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. Eles pedem isso para Jesus. Senhor Jesus, aumenta a nossa fé.
Às vezes Jesus falava para eles: vocês ainda não creem, homens de pequena fé, e Jesus pedia para que a fé deles fosse aumentada. Porém, meus irmãos, nós temos que exercitar isso. Essa pregação é para todos nós todos precisamos crescer na fé, porque a fé é como um grão de mostarda, ou seja, começa pequenininho, mas depois se torna a maior das hortaliças. A nossa fé ela não deve ser do tamanho de um grão de mostarda. Ela até pode começar do tamanho, só que ela tem que se desenvolver como um grão de mostarda. O grão de mostarda ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Ele vira uma hortaliça do tamanho de uma árvore. E depois ele ramifica. E quando ele ramifica, ele produz outros grãos. E aqueles grãos caem no chão, caem no solo e produz outras hortaliças, até que tem um campo todo preenchido. Então começa com um grão de mostarda, e aí você tem uma grande hortaliça, e não apenas isso, aquela hortaliça vai gerar grãos que vão gerar outras hortaliças que vão cobrir todo o campo. É assim a fé ela não pode ter limites. A palavra de Deus, meus irmãos, eu estava conversando hoje com uma pessoa da igreja, ela sempre tem que estar sendo pregada. Por quê? Porque tem coisas que nós já sabemos, mas nós temos que ouvir. Nós temos que continuar ouvindo. Nós somos como aquela criança. Não adianta você falar para uma criança uma única vez: vá escovar os seus dentes. Isso não vai valer para sempre. Então a criança almoçou, você fala: olha, vai escovar os seus dentes. Aí ela comeu alguma coisa, jantou, você fala de novo: olha, você precisa escovar os seus dentes. Só que no dia seguinte você vai ter que falar para a criança novamente. Então a gente tem que estar sempre ouvindo a palavra de Deus, sempre estar lendo para que ela frutifique em nós. O Bohana colocou: não é como o movimento Nova Era pregava: pense, acredite, obtenha, mas sim tenha fé no Criador, pois só Ele cria no campo espiritual. Justamente, a pessoa ela até pode ter uma fé que não seja a fé cristã, para conquistar coisas, de repente coisas materiais. Mas aquilo é uma coisa incompleta, é uma coisa que não leva ao bem maior, que não leva à salvação. Então não basta você ter uma fé limitada a conquistar coisas materiais e perecíveis. É bom que a gente tenha a fé completa. A fé que nos leva à salvação pela graça e a fé que nos leva também a nos livrar de tribulações, a nos prover daquilo que nós necessitamos. É lícito, tanto que na oração do Pai Nosso você pede o pão de cada dia, você pede coisas também físicas. O movimento Nova Era ele é um grande engano. Isso está atingindo muitas pessoas. A fé só é forte quando é firmada na verdade. Aí ninguém consegue derrubar. Nós estamos falando de fortalecer, de crescer em fé, de praticar. Quanto mais você exercita a fé, mais a sua fé cresce e se fortalece. E a gente pode até exercitar a fé com coisas pequenas. Eu não sei se eu já comentei com vocês em alguma live, em alguma pregação. Eu acho que até na verdade eu já comentei, mas vou repetir, tem pessoas novas. Aqui no condomínio onde eu moro, a cada 2 anos, agora virou a cada 2 anos, mas antigamente era a cada ano tinha sorteio de vagas de garagem. Porque tem vagas que são melhores, que não fica nenhum carro na sua frente, e tem vagas que são piores, que às vezes você precisa manobrar o carro do seu vizinho. Então ficaria, dependendo, se você for mal no sorteio, vai ter um carro na sua frente para você manobrar. E no sorteio eu orei a Deus para que ele me concedesse uma vaga individual. Assim, não é uma coisa que vai mudar a vida, entendeu? Se eu caísse numa vaga dupla, eu continuaria normalmente a minha vida. Eu só teria um trabalho de algumas vezes, talvez, ter que manobrar um carro e depois sair com o meu. Mas eu falei, bom,
É lícito orar isso, eu não tô orando por algo ilegal. Tá sendo feito um sorteio, alguns serão contemplados, outros não. Talvez só eu esteja orando, ou talvez tenha mais 2, 3 pessoas orando, eu vou orar. Aí orei na primeira vez, consegui, no último momento saiu uma vaga. Eu agradeci a Deus. A gente vai crescendo em fé. Jesus respondeu para os discípulos em Mateus 17, 20. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, vejam bem, não é do tamanho, hein? É como um grão de mostarda, dirão a este monte, mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhes será impossível. E nós temos uma passagem parecida em Mateus 21, 21. Jesus respondeu, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, é muito importante não duvidar, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. O maior monte que nós precisamos mover e atirar no mar é o nosso ego. O nosso ego, ele tem que ser lançado no mar, para que nós possamos nos apresentar com o coração quebrantado diante de Deus, com a verdadeira humildade. E Jesus falou que se nós tivermos fé, nada será impossível. Mateus 7,7 diz o seguinte, se nós formos para Mateus 7,7, porque tem pessoas que acham que você só pode pedir coisas muito grandes, muito assim, de altíssima relevância. Não! Coisas elas podem acontecer no seu dia a dia, na sua rotina. Mateus 7,7, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta lhe será aberta. Qual de vocês, seu filho pedir pão, lhe dará pedra, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Não está limitando o que pode ser pedido. Dará coisas boas aos que lhe pedirem. É claro que você não vai pedir algo ilícito. Deus não vai te dar algo ilícito. Ele não vai te dar um produto de roubo. Ele não vai te dar o casamento com uma pessoa casada. Ele não vai te dar algo para que você provoque a inveja de alguma pessoa, para que você se deleite em sua cobiça. Mas se for algo lícito, não tem problema nenhum. Se você tiver fé, você vai receber. Se você segue a Deus, ele te atende nas coisas pequenas também. Porque quando a pessoa acha que ele não atende nas coisas pequenas, ele também não atende nas coisas médias, ele também não atende nas coisas grandes, de repente a pessoa não tem fé nenhuma. A própria Bíblia diz que nós devemos pedir. Versículo 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Então não existe uma delimitação do que é relevante, do que não é, do que pode ser pedido, do que não pode. Nós devemos seguir a verdade bíblica e não o nosso achismo. Então tem uma pessoa que ela fala, eu não peço nada, eu corro atrás. Mas na Bíblia está falando que é lícito pedir, que Deus se agrada de quem se relaciona com Ele, meus irmãos. Então nós devemos seguir o quê? O que está na Bíblia, na palavra de Deus, que é a nossa única fonte de autoridade. Antigamente, quando eu não tinha um relacionamento mais íntimo com Deus, eu tinha que matar um leão por dia. Eu corria atrás mesmo, só que daí eu tinha que colocar muita energia, eu tinha que colocar muita intensidade, muita ansiedade para conseguir as coisas. Depois que eu comecei a ter um relacionamento mais íntimo com Deus, as coisas elas acontecem, elas fluem de uma forma muito mais leve, muito mais fácil, digamos assim. É bem diferente do que você matar um leão por dia, ter que colocar toda aquela energia, sendo que Deus ele pode te conceder de uma forma muito mais leve, muito mais simples. Façam o teste. Tem uma passagem que fala para nós provarmos, para vermos como Deus é bom. Acho que é no Salmos 34. Olha lá, Salmo 34, versículo 8. Provem e vejam como o Senhor é bom.
Como é feliz o homem que nele se refugia. Ou seja, provem e vejam como o Senhor é bom. Não tem problema você pedir as coisas para Deus, coisas lícitas. E é claro, a gente sempre tem que pensar nos outros, pensar em abençoar os outros. A gente já vai chegar nessa parte também. Deus, ele se agrada muito quando a gente coloca tudo nas mãos dele, quando a gente pede coisas simples. Eu peço para Deus me dar sabedoria até para fazer compra de supermercado, para que eu possa comprar bons produtos com preço bom. Eu peço para Deus me abençoar quando eu vou sair de carro, para me proteger. Salmo 121 fala que Deus protegerá a nossa saída e a nossa chegada. Quanto mais nós nos relacionarmos com Deus, melhor, mais ele se agrada. Deus criou o homem para uma interação com ele. O Criador, ele deseja que o homem tenha um relacionamento com ele. Deus, ele é autossuficiente. Mas o homem não, o homem precisa dessa interação. Por isso que Deus criou o homem para interagir com ele. Hoje em dia eu entrego toda a minha agenda para Deus praticamente. Na verdade, tudo que nós podemos pedir para Deus, assim, com relação às nossas vidas, são coisas pequenas, porque nós somos pequenos. Olha como nós somos diante dos olhos de Deus. Vamos pegar aqui Isaías 40. Isaías 40 fala da grandiosidade do poder de Deus. Quem mediu as águas na concha da mão? Deus, ele recolhe todas as águas da terra na concha da sua mão. Um oceano para Deus é uma coisa muito pequena. Todos os oceanos juntos, todos os rios juntos para Deus é uma coisa pequena. Com seu palmo, ele definiu os limites dos céus. Deus, ele mede os céus com seus palmos. Quem jamais calculou o peso da terra? Ou pesou montes na balança? Deus pesa montes em balanças de precisão. O que para nós é grande aos olhos de Deus? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Como que a gente vai definir o que é grande para Deus? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor? A Bíblia diz que os mais altos céus não podem conter a Deus. Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para Deus, meus irmãos, todas as nações reunidas são como uma gota que sobra de um balde. Para eles, são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Aos olhos de Deus, todas as ilhas do mundo são como um único grão de areia. Então não tem isso, não posso pedir algo pequeno. Todas as nações reunidas são como uma gota para Deus. A gente precisa mudar. Eu falei que essa live era para mudança de vida. Nós precisamos mudar a forma como nós pensamos, a forma como nós nos relacionamos para com Deus. Dando seguimento aqui, meus irmãos, sobre a questão da necessidade. É evidente que uma pessoa doente tem necessidade da cura, ainda mais se a doença for considerada incurável pela medicina. Todos nós concordamos que uma pessoa doente, ela tem a necessidade da cura. Mas Deus irá curá-la tão somente porque ela está doente? Não, não necessariamente. É pela fé que a pessoa obterá a cura por parte de Deus, ainda que ela esteja desacreditada pelos médicos. Eu conheço muitos casos que o médico falou, olha, não tem mais o que fazer, nós já fizemos de tudo, somente um milagre. Isso aconteceu com a minha própria avó, quando ela tinha, se eu não me engano, 80 ou 82 anos. Já faz tempo isso. Ela tinha 80 anos, se eu não me engano. Ela teve um problema, ela foi internada e o problema se agravou no hospital, ela foi parar na UTI. Então o médico chamou os irmãos, chamou a família e disse, olha, infelizmente nós fizemos tudo o que era possível, ela não está respondendo, já está tempo X na UTI e tô chamando a família para que vocês possam se despedir, porque assim não tem mais o que fazer, só um milagre. E o que aconteceu, meus irmãos? Apesar dela ter ficado mais de 3 meses na UTI, desacreditada pelos médicos, ela se recuperou plenamente. Voltou a andar, falar, comer, fazer as coisas.
E ela está viva até hoje. Hoje ela está com 93 anos de idade. E ela foi desacreditada quando ela tinha 80 anos, há 13 anos. Há 13 anos os médicos falaram que não tinha mais o que fazer, não tinha mais jeito. E ela está viva, pela fé. Pela fé, uma pessoa ela poderá obter a cura, ainda que esteja desacreditada pela medicina. Ainda que a doença seja considerada incurável, não existe uma causa em qualquer área da sua vida que Deus não possa reverter. Seja na área da saúde física, mental, uma causa na justiça, seja na sua vida sentimental, profissional. Às vezes o advogado pode falar, olha, não tem mais o que fazer, nós usamos aqui de todos os recursos, mas essa causa é muito complicada, nós não temos chance. Mas quem vai dar a sentença final é o próprio Deus. Deus que vai bater o martelo na justiça. A nossa irmã Giselda Ganem escreveu, com minha mãe também, câncer, estado terminal. Eu lembro disso. Os médicos falaram que não tinham o que fazer, que era câncer, estado terminal. Oramos, acreditamos em Deus e Deus curou totalmente. Glória a Deus, glória a Deus. Esse testemunho é verdadeiro, eu acompanhei este caso e realmente os médicos não entenderam o que tinha acontecido. Quando eles fizeram lá os exames, tomografia, ultrassom, radiografia, eles viram que tinha desaparecido o câncer, eles não sabiam o que tinha acontecido. Nós temos que conversar com Deus de dia e de noite. Eu oro para poder pregar para vocês. A gente tem que orar para tudo, meus irmãos. Portanto, não existe uma causa em qualquer área da sua vida que Deus não possa reverter. Às vezes a pessoa ela fala, não, mas poxa, eu acho que eu vou morrer com essa doença. Não necessariamente, pela fé você pode ser curado. Ou a pessoa ela acha que na vida sentimental ela não vai ser feliz. Ou na vida profissional eu nunca vou ter um bom emprego, eu nunca vou ser promovido. A oração, ela muda o prognóstico. Deus ele é onisciente. Ele conhece nos mínimos detalhes a necessidade de cada um. Mas a provisão não vem em razão da necessidade, e sim da fé no auxílio divino. Agora, uma coisa que é muito importante também, que nós possamos entender, que nós tenhamos em mente. Reclamar dos seus problemas não vai sensibilizar a Deus. Deus não é que nem as pessoas assim que ficam se compadecendo de reclamação, de murmuração, de lamentações. Deus ele não trabalha dessa forma. Então tenham isso em mente. Reclamar dos seus problemas não vai sensibilizar a Deus. Vocês se lembram no livro de Êxodo, quando o povo hebreu começava a reclamar, aquilo acendia a ira de Deus. Eles foram picados por serpentes, chegou a pegar fogo no acampamento, nas extremidades do acampamento. Então reclamar só vai acender a ira de Deus. Pelo contrário, Deus ele não responde bem a reclamações, lamentações ou murmurações. Nós vemos isso, além do livro de Êxodo, nos livros de Jó e Jeremias, por exemplo, entre outras passagens bíblicas. Então tem um momento que Jeremias começa a reclamar a Deus sobre a questão da prosperidade dos ímpios. Eu vou ler para vocês Jeremias 12, versículos 4 e 5. Até quando a terra ficará de luto, e a relva de todo o campo estará seca? Perecem os animais e as aves, por causa da maldade dos que habitam nesta terra, pois eles disseram, ele não verá o fim que nos espera. Então Jeremias ele começa a questionar a Deus. Eu vou até pegar aqui para vocês, olha, no capítulo 12, ele apresenta uma causa. No versículo 1, Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Ele foi extremamente ousado, né? Eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os traidores vivem sem problemas? E aí ele começa a formular essas reclamações. O que Deus fala para ele?
Se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? E Deus dá um sermão aí para ele, que ele sai assim atordoado. Depois do capítulo 15, Jeremias tem uma outra crise e começa a murmurar. Então eu vou ler aqui Jeremias 15, eu vou ler os versículos 10, 17 a 19. Ai de mim, minha mãe, por me haver dado à luz, pois sou um homem em luta e em contenda com a terra toda. Nunca emprestei nem tomei emprestado, e assim mesmo todos me amaldiçoam. Jamais me sentei na companhia dos que se divertem. Nunca festejei com eles. Sentei-me sozinho, porque a tua mão estava sobre mim e me encheste de indignação. Porque é permanente a minha dor, e a minha ferida é grave e incurável. Por que te tornaste para mim como um riacho seco, cujos mananciais falham? Então aqui Jeremias começou a se lamentar, a murmurar muito, a reclamar muito perante Deus. Ele não está formulando pedidos, ele está aqui reclamando. Assim respondeu o Senhor: se você se arrepender, eu restaurarei para que você possa me servir. Ou seja, você já não é mais meu profeta. Se você se arrepender, eu posso te restaurar para que você volte a me servir. Se você disser palavras de valor e não indignas, será o meu porta-voz. Deixe esse povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. Então não adianta ficar com todo esse discurso. Ai de mim, coitadinho de mim, por que minha mãe me deu a luz? Eu nunca me diverti, eu sempre sentei sozinho, porque é permanente a minha dor. Isso aí não vai acionar o favor de Deus. Deus falou o seguinte, olha: se você disser palavras de valor e não indignas, será meu porta-voz. Você está falando palavras indignas. Você precisa se arrepender dessas coisas que você falou. E Jó a mesma coisa, né? Nós vemos Jó fazendo todas aquelas reclamações. O Senhor disse a Jó, Jó 40, aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Que responda a Deus aquele que o acusa. Então Jó respondeu ao Senhor: sou indigno, como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. A partir do capítulo 38, Deus já começa a colocar várias questões a Jó. Ele fala: prepare-se como simples homem, vou fazer-lhes perguntas e você me responderá. E Jó não consegue responder nada para Deus. Então não adianta a pessoa ficar reclamando ou querendo contender com Deus, ficar se lamentando, porque isso não vai fazer com que Deus venha em favor da pessoa. Você pode ficar triste? Claro, a gente fica triste, a gente fica angustiado. Isso é normal do ser humano. É normal o ser humano ficar triste, é normal o ser humano ficar angustiado, é normal você ter ansiedade. Tanto que a Bíblia fala: não andeis ansioso. Ela não fala que você não pode ficar ansioso, porque você vai acabar ficando, mas ela fala para você não andar ansioso, né? Não ficar cultivando aquilo. Quando nós nos dirigimos a Deus, nós podemos colocar todas as questões perante Deus, mas não nesse teor de lamentação, de murmuração. Você pode falar: olha, Senhor, eu estou sofrendo por conta disso, eu peço o teu auxílio, que o Senhor venha em meu socorro, que o Senhor me dê o livramento. Porque o Salmo 34 fala que Deus, ele nos dá mesmo. Olha que interessante, a partir do versículo 4 do Salmo 34, busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Uma coisa é clamar, pedir, apresentar a sua causa. Outra coisa é ficar reclamando, murmurando. São coisas distintas.
Você pode estar passando por um momento muito complicado de tribulação, de dor, de tristeza, de angústia, e você vai lá e apresenta para Deus e pede para Deus te ajudar, te auxiliar, te livrar, te fortalecer. É diferente. O problema é que Jeremias, ele ficou apresentando de forma indigna. Ele ficou só reclamando, falando que Deus se tornou um riacho seco para ele. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada tem falta. Vocês estão vendo, meus irmãos? Aquele que busca com o coração quebrantado, com o espírito abatido, Deus atende, Deus concede o livramento. Se a pessoa realmente confia nele, o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Olha lá, a gente passa, né? Nessa vida a gente passa por aflições. Jesus não escondeu isso de nós. Jesus falou que na vida nós teremos aflições, mas Deus ele nos dá o livramento. Prosseguindo aqui, então nós vimos que a reclamação ela não vai sensibilizar a Deus. Mas você apresentar uma oração sincera, de forma específica, o clamor sim, o clamor vai fazer com que Deus atenda aquilo que você está apresentando. A situação muda de figura quando você recorre com fé ao socorro do Senhor, quando você se humilha diante dele, confia nele e se coloca na dependência dele, quando você entrega a sua vida e as suas questões nas mãos do Todo-Poderoso. Salmos 145, 18 a 20. O Senhor está perto de todos os que o invocam, com sinceridade. Realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Meus irmãos, Deus é refúgio, auxílio e fortaleza daqueles que o temem e o buscam com reverência e coração quebrantado. Vamos ao exemplo de Naamã. O exemplo de Naamã. Naamã, comandante do exército da Síria, era leproso, ou seja, tinha uma doença incurável. Mas ele creu nas palavras do profeta Eliseu e foi restaurado. Isso está em 2 Reis, capítulo 5. Naamã desceu as águas do Jordão, mas as águas em si não tinham qualquer poder curativo. Ele precisava crer que seria curado, e assim lhe sucedeu. 2 Reis 5,14. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. Foi por causa da água? Não. Foi porque ele mergulhou 7 vezes? Não. Foi porque ele creu que ele tinha que descer ao Jordão daquela forma. Foi pela fé. A água em si não tinha nada demais. Jesus nos ensinou. Vamos pegar Marcos 11, 24 na versão NVI. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E na King James Fiel, portanto, eu vos digo, que todas as coisas que desejais... Olha, vocês estão vendo como não tem uma limitação do que pode e o que não pode? O que pode a gente já sabe, né? É aquilo que é lícito. Portanto, eu vos digo que todas as coisas que desejais, quando orardes, crede que as recebeis, que as recebereis, e tê-las eis. Na NVI está mais fácil de entender. Tudo que vocês pedirem em oração,
creio que já o receberam, e assim lhes sucederá, e assim acontecerá. Portanto, meus irmãos, esse é um outro ensinamento de alta relevância. Antes de apresentar o seu pedido a Deus em oração, você precisa crer naquilo. Existem coisas que ainda estão além do alcance do tamanho da nossa fé. A nossa fé deve crescer progressivamente em nossa jornada cristã. Se você vai pedir algo para Deus, primeiro você precisa crer naquilo. Não adianta a pessoa pedir para ganhar na Mega Sena se ela não crê que aquilo vai acontecer. O tamanho da fé dela não é suficiente para aquilo. Então não adianta pedir. Primeiro ela tem que crer. Certo, meus irmãos? Depois que ela já formou aquela convicção dentro dela, no íntimo dela, aí sim ela vai pedir a Deus crendo que já recebeu. E assim se sucederá. Jesus nos ensina esse segredo. Esse é o verdadeiro segredo. Romanos 12:3 diz o seguinte: pois pela graça que nos foi dada... Aqui é o apóstolo Paulo falando. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, cada um tem uma medida de fé. É claro que a fé ela tem que crescer. Nós vemos em 2 Coríntios 10:15, da mesma forma, não vamos além de nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais. Então Paulo fala, nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, e Efésios 4:13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Nós vamos pedir, formular, de acordo com a medida da nossa fé. Antes de apresentar o seu pedido a Deus, você precisa estar convicto dentro de si, em seu íntimo, de que aquilo se manifestará em sua vida. Chamar à existência aquilo que ainda não existe. Isso nos remete a Romanos capítulo 4. Quando Paulo está falando de Abraão, Romanos 4, 17 e 18. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. É nesse Deus que nós devemos crer. Nós devemos crer no Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será sua descendência. Abraão, ele creu que ele teria um descendente, mesmo ele já sendo muito avançado de idade, mesmo Sara sendo estéril. Por isso a Bíblia diz que contra toda esperança, em esperança creu. Portanto, meus irmãos, quando você estiver convicto em seu íntimo, sem duvidar, você apresenta a Deus e aquilo se sucederá, aquilo vai acontecer. Uma vez que você gerou a fé dentro de si, que você construiu aquilo em sua mente de forma específica, então você pede a Deus crendo sem duvidar. O apóstolo Tiago, ele nos alerta, para não duvidar. Olha lá, Tiago 1,6. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Tem pessoas que
pedem e ao mesmo tempo duvidam daquilo que estão pedindo, ou seja, ficar com a mente dividida, eu creio, mas não creio, a pessoa nem sabe se ela está crendo. Não é assim que a gente se relaciona com Deus. É melhor você pedir aquilo que você crê que você poderá receber, aquilo que você crê que Deus poderá te conceder de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu, de acordo com o patamar que você se encontra. Tem muitas coisas que eu peço a Deus, mas tem coisas que eu ainda não peço, porque eu ainda não tenho aquela certeza, ainda não consegui formar aquela convicção. Então eu espero para pedir um momento oportuno, quando a minha fé crescer ainda mais. Deus ele tem o princípio de honrar a fé. É claro que ele é soberano. A fé também vai aumentando conforme vamos tendo experiências pessoais com Deus. As experiências, elas nos fortalecem muito, muito na fé. Porque a gente vê que Deus realmente, ele agiu, ele atuou, que aquilo realmente de fato aconteceu. Então, numa próxima situação, você tem muito mais confiança. É importante a gente pedir para Deus as coisas de forma específica, porque Deus quer saber o que você quer. Deus, ele quer saber o que você quer de forma específica. Até para saber se ele vai te conceder ou não. Então, uma vez que você gerou a fé dentro de si, que você construiu aquilo em sua mente de forma específica, então você pede a Deus crendo sem duvidar. Jesus disse, assim se sucederá. Não sou eu que estou falando, meus irmãos, é o que está na Bíblia. Não fui eu que inventei isso. Jesus que disse, olha, portanto eu lhes digo, quem? Jesus. Tudo que vocês pedirem em oração, creio que já o receberam e assim lhes sucederá. É lógico que a Bíblia ela também traz outras passagens que a gente já vai entender, principalmente no apóstolo Tiago, sobre as limitações dessas coisas. Deixa eu ver o que os irmãos estão colocando. É sempre bom considerar que às vezes Deus pode não dar o que se pede em específico e dar algo que vai ser melhor para a pessoa. Com certeza. Deus, ele tem uma passagem que fala que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O importante é você ter esse relacionamento com Deus, você apresentar com fé de forma específica e ele vai te direcionando. Ele pode não te dar o A, mas te dar o B, e o B vai ser até melhor. A irmã Giselda Ganem colocou, temos que ter fé, crer e esperar o tempo de Deus para se concretizar o nosso pedido. É no tempo dele. Sim, justamente. As coisas acontecem no tempo de Deus. E quando você não sabe o que quer, eu estou assim, irmão, um dilema grande. Pede para Deus te dar a direção, para ele te dar o norte. Pede para Deus te colocar no caminho certo, para ele te dar o discernimento. Então, o que você vai pedir agora? Como você não sabe o que você quer, você vai pedir discernimento. Você vai pedir sabedoria. O Tiago fala muito de pedir. Olha, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhes será concedida. Então o que você vai pedir, irmã? Você vai pedir para Deus muita sabedoria, muito discernimento, e para que ele te coloque na direção certa. Sempre tem uma saída. Tudo que Deus criou partiu antes de um pensamento. Deus primeiro liberou uma palavra. Ele pensou na luz e houve luz. Ele pensou no firmamento e depois executou o firmamento, separando as águas de baixo das águas de cima. Ele disse, façamos o homem, e em seguida o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Sempre existe um pensamento antes. Até para Deus, disse Deus, haja luz, ou seja, primeiro Deus pensou na luz e houve luz. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Isso aqui estava no campo mental ainda. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Aí no versículo 7, então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das águas que estavam por cima. Primeiro Deus pensou no firmamento, na função do firmamento, e depois ele fez.
Olha que interessante, no versículo 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aí no capítulo 2 a gente vai ver ele formando o homem. No capítulo 2, no versículo 7, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Sempre vem um pensamento antes. Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. De modo semelhante, nós precisamos saber exatamente o que queremos. Apresentar a Deus os nossos pedidos de modo específico, explicar para Deus os detalhes e os propósitos das nossas petições. O simples fato de estarmos necessitando não significa que aquilo irá se realizar. Meus irmãos, eu fiz uma pesquisa e eu descobri que 24 mil pessoas morrem de fome todos os dias. Ou seja, elas estão necessitando do pão, mas não é a simples necessidade que faz com que aquilo se opere. Jesus nos ensinou a orar pelo pão de cada dia e crer que seremos supridos das nossas necessidades básicas, que teremos o que comer, o que vestir, entre outras coisas que nos serão acrescentadas. Muitas pessoas não recebem porque não pedem, outras pedem mas não creem que receberão, e outras ainda pedem por motivos errados. Então agora a gente vai falar das pessoas que não recebem. A gente pode perceber pela Bíblia, inclusive pela epístola de Tiago, que muitas pessoas não recebem simplesmente porque não pedem, não oram, não têm fé. Outras pedem, mas duvidam. Elas não creem que realmente elas receberão. E outras ainda pedem por motivos errados. Pedir por motivos errados também vai ser barrado. Deus não vai conceder. Tiago 4, 2, parte final e 3. Isso aqui já é o versículo bíblico agora, olha. Não tem porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Muitos esquecem que Deus está em primeiro lugar e pedem coisas apenas para a satisfação das suas próprias cobiças, sem pensar em servir a Deus e ajudar o próximo. Tem pessoas que pedem por motivos egoístas, assim, por motivos, às vezes é para fazer inveja pro vizinho, ou para gastar em seus próprios prazeres, em suas próprias concupiscências. Deus pode lhe conceder uma vida decente e confortável, mas ele também quer que você seja um agente abençoador. Provérbios 3, versículos 9 e 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Alguns pensam que estão sendo humildes ao pedir apenas o suficiente para o seu sustento e o sustento da sua família. Então a pessoa ela acha que ela está sendo humilde. Senhor, me conceda apenas o suficiente para o meu sustento, para o sustento da minha família. Nossa, eu fiz uma oração humilde. Mas não, está errada essa oração, meus irmãos. Como cristãos, nós devemos ir além. Devemos pedir também condições para ajudarmos as outras pessoas. Vamos parar para pensar. Vamos pela lógica. Se você tem apenas o mínimo para a sua subsistência, se você tem apenas o mínimo para a sua sobrevivência, você não poderá socorrer o seu próximo. Você não poderá abençoar a mais ninguém. Infelizmente, o conceito de humildade foi deturpado em nossa geração. A maioria dos pobres não são humildes e tão logo conseguem uma posição mais elevada na sociedade, menosprezam as pessoas. Nós vemos aí esses artistas, esses jogadores, a maioria, alguns são, mas a maioria não, né? A maioria fica soberbo mesmo, pisa na cabeça das outras pessoas.
Humildade é a qualidade de quem age com simplicidade e assume as suas responsabilidades sem arrogância, sem prepotência ou soberba. O humilde está sempre disposto a servir os outros sem se exaltar, independente da sua posição. O humilde está sempre disposto a servir os outros sem se exaltar, sem falar que ele faz acontecer. E ele não fica colocando qual que é a posição dele, qual que é a condição dele. Ele vai lá e serve, e acabou. E acabou, ele está disposto a servir. Na Bíblia, a humildade aparece muitas vezes em conexão com a mansidão. Jesus era mestre, mas foi exemplo de servo humilde e obediente, que inclusive lavou os pés de seus discípulos. Marcos 10, versículos 43 ao 45, os discípulos estavam discutindo quem seria o maior. Jesus fala: não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Portanto, essa é uma premissa. A palavra de Deus, ela tem muitas promessas para o seu povo, mas muitas pessoas oram sem conhecer tais promessas e deixam de receber as bênçãos. Nós temos um vídeo aqui no canal sobre a oração de Jabez. Por que Jabez foi atendido em todos os pedidos que ele fez? Inclusive ele pediu: Senhor, amplie as minhas terras. Por que Jabez foi atendido? Porque ele conhecia as promessas que estavam contidas na palavra de Deus para o seu povo. Então ele pediu em cima do que estava na Bíblia. Paulo diz na carta aos Romanos, Romanos 8:32, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós governaremos com ele as nações. No Evangelho de Mateus, nós vemos a cura à distância da filha de uma mulher cananeia, a qual estava endemoniada e sofrendo muito. Quando Jesus operou a cura, olha que interessante. Quando Jesus operou a cura, ele não justificou o milagre com base na necessidade, nem mesmo em eventuais boas obras da mulher, e sim com base na grande fé da mulher. A gente conhece bem essa passagem, então só vou ler o versículo 28, Mateus 15, 28. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja como você deseja. As pessoas, elas ficam muito assim: eu não vou pedir, porque talvez não seja da vontade de Deus. Eu não vou pedir com medo de Deus não querer me conceder isso. Mas olha o que Jesus respondeu. Não sou eu, Jesus, meus irmãos. Só estou lendo. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. E olha que no começo Jesus tinha negado para ela. Tanto Jesus como os discípulos tinham dado respostas negativas para ela. Às vezes nós devemos insistir com Deus. Na verdade, não às vezes, sempre, né? Jesus, ele nos ensina a parábola da viúva insistente. Então, muitas pessoas, elas deixam de receber as coisas porque elas têm medo de estar incomodando a Deus, elas têm medo de estar pedindo algo que não é da vontade de Deus. Mas Jesus fala para a gente orar com insistência. Então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. E aí ele conta essa parábola que naquela cidade havia uma viúva que se dirigia continuamente a ele suplicando: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo. Aí, pela insistência, o juiz acabou acatando. E Jesus fala: acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo,
ele lhes fará justiça e depressa. Então é importante essa insistência. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. A mulher cananeia, ela teve várias negativas no Evangelho de Mateus. Quando ela veio gritando, Jesus não lhe respondeu palavra. E aí chegaram os discípulos, aproximaram-se dele e pediram, manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Aí ele responde para ela, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Ou seja, Jesus falou, não posso te atender. Você não é israelita, você é uma mulher cananeia. E eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Só que a mulher continuou insistindo. Aí Jesus respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Só que a quarta negativa. Não, primeiro Jesus não respondeu nenhuma palavra. Depois os discípulos falaram, manda ela embora. Depois Jesus fala que ele foi só enviado às ovelhas perdidas de Israel. Depois Jesus fala que não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela teve 4 nãos. E aí ela se humilhou diante dele. Jesus respondeu, mulher, grande a sua fé, seja conforme você deseja. Olha lá, o mesmo se deu com o servo do centurião, só que o servo do centurião ele não teve o não, mas ele foi ousado na fé. Ele foi bem ousado. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E disse, Senhor, meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Jesus falou para o centurião que iria até a casa dele para curar o servo dele. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Olha lá, como você creu, assim lhe acontecerá. Não está falando que aquele centurião tinha boas obras, muito menos o servo paralítico. Na mesma hora, o seu servo foi curado. O servo paralítico era romano, não era nem judeu. Era um soldado romano, pagão, e foi curado. A fé no poder de Deus, por intermédio do nome de Jesus, opera curas milagrosas. Nós lemos em Isaías 53. Isaías 53, na parte A do versículo 4, certamente ele tomou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. E nós vemos o pleno cumprimento de tal promessa no Evangelho, o que se realiza até os dias de hoje em favor dos que creem. Então está lá no Antigo Testamento, Isaías 53, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou embora as nossas doenças. E aí, quando nós vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 8, entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. No versículo 16, ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Em Mateus 8,17, e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Olha lá o cumprimento da promessa, meus irmãos. Isso é válido hoje, para quem crê. Pela fé em Deus, o rei Asa de Judá derrotou um exército com 1 milhão de etíopes. Nós vemos em 2 Crônicas 14, o rei Asa, com um exército de 580 mil homens, só que o etíope Zerá marchou contra eles
com um exército de 1 milhão de soldados, 300 carros de guerra, ou seja, ele tinha praticamente o dobro da força. Um exército quase 2 vezes maior e ainda com 300 carros de guerra. O rei Asa não tinha chance. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança, e em teu nome viemos contra esse imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. O que aconteceu? Segundo a Crônicas 14:12, o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram. Só que ele não venceu com aquele exército 2 vezes menor. Ele venceu com o poder de Deus. A Bíblia fala: o Senhor Deus derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram. Nós também temos o exemplo lá, Marcos, para finalizar aqui, Marcos 9:21, a cura do menino endemoniado. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O pai jogou para Jesus: se podes fazer alguma coisa. E Jesus joga de volta para o pai. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. E aí o menino foi curado. Jesus fala: se podes, tudo é possível àquele que crê. O senhor crê que ele vai ser liberto? Creio. E aí o menino foi liberto. Por fim, meus irmãos, o apóstolo João diz em sua primeira epístola, 1 João 5,4, o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha que maravilha! O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Até aqui, meus irmãos, o irmão Eliseu Nascimento colocou: Josué venceu tantas batalhas muito devido à sua fé em Deus. Com certeza! Josué creu na promessa de Deus de que ele seria vitorioso. Deus falou: seja forte e corajoso, eu sou contigo. Onde você pisar a planta dos pés, você vai conquistar. Ele creu, ele teve fé e ele venceu todas as batalhas. Irmão Rubens Barros: é incrível como Jesus realizou tudo o que as Escrituras disseram sobre ele, por isso disse: está consumado. Sim, é incrível o cumprimento pleno de todas as promessas. Até aqui, meus irmãos, não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade, porque dele, por ele, para ti, ó Deus, são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a Deus e a Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, se alguém esqueceu do like, pode deixar agora, por gentileza, para que esta live ganhe relevância na imensidão da plataforma do YouTube. Eu vou pedir para que vocês deixem um comentário fixo. Cada comentário ajuda grandemente o vídeo a ganhar engajamento. Então eu conto com o comentário de vocês. Fiquem todos na paz.